Oi, gente, meu nome é Maria Fernanda, eu moro aqui na Holanda atualmente, eu sou au pair aqui, e eu tô abrindo esse canal para eu poder compartilhar um pouco da minha experiência com vocês, para poder falar para vocês como é que faz para ser au pair aqui, e não só isso também, poder compartilhar um pouquinho das minhas viagens aqui pela Europa, e também alguns outros assuntos, o que surgir a gente vai falar, eu não quero ficar presa só ao assunto de au pair, mas eu acho importante porque tem muita menina querendo vir pra cá, não só pra cá, mas também para os Estados Unidos. O processo dos Estados Unidos e da Holanda são diferentes, mas dá pra se ter uma ideia. Então, bora lá começar. Então vamos ao primeiro requisito, e o primeiro requisito é a idade. Você precisa ter entre 18 e 30 anos para poder fazer o programa de au pair aqui na Europa. Quando eu descobri o programa de au pair, eu tinha 29 anos, então eu não tinha mais como fazer nos Estados Unidos, porque o limite de idade dos Estados Unidos, se eu não me engano, é 27 anos, então não teria mais como. Eu acabei vindo aqui para a Europa. O que foi ótimo também, porque a Europa ela tem muitas vantagens. Nos Estados Unidos, acredito, as meninas que moram lá, elas gostam muito, mas aqui a vantagem maior de ser au pair é você poder conhecer outros países. Você tá nos Estados Unidos, você consegue conhecer outros estados, e é muito legal, né? Eu não vou tirar o mérito disso, é muito bacana. Mas aqui você conhece outros países, sabe? Em 4 meses aqui eu já conheci 6 países. Então, essa é a melhor parte de ser au pair aqui na Europa. Então, depois de você descobrir o programa, você descobrir que você quer ser au pair, o que você tem que fazer? Você tem que entrar em contato com uma agência. Por quê? Porque na Holanda é obrigatório ter agência. O AND, que é o órgão de imigração, ele não permite emissão de visto sem antes você ter um contato com a agência. Então, é muito importante entrar em contato com agências e agências de confiança, tá, gente? É muito importante. A agência que eu vim foi a HBN. Até então, eu não tenho nada para reclamar delas. As agentes brasileiras foram ótimas comigo desde o começo. No dia que eu mandei e-mail, elas me responderam na hora o e-mail, já me mandaram a inscrição, como é que fazia tudo, como é que preenchia os formulários. E essa é a primeira parte do processo, é a fase 1 do processo, é o preenchimento de formulários. Você vai preencher o formulário falando tudo sobre você. E é muito importante nessa hora ser verdadeira, gente. Por quê? Porque se for alguma mentira, se você quiser exagerar para poder encontrar uma família mais fácil, pode dar problema mais tarde. Por exemplo, tem lá uma questão, até quantas kids você gostaria de cuidar? Se você colocar, sei lá, 5, 6 só porque você quer vir pra cá o quanto antes possível e você chegar aqui com essas 5, 6 e não conseguir dar conta delas, vai ser muito pior, porque você vai poder entrar em rematch, vai ter que daí fazer uma briga durante um mês inteiro para poder conseguir uma outra família para entrar. Então é sempre importante vocês falarem a verdade. Eu coloquei 2 crianças porque eu acho que eu consigo lidar melhor com 2, eu consigo dar atenção para as 2, e para mim foi ótimo, porque realmente eu consigo. É uma coisa muito tranquila pra mim, eles dois. É um menino e uma menina que eu cuido aqui, um menino de 4 e a menina de 3. Então é muito tranquilo. Outra coisa, sempre falem também sobre os seus hábitos alimentares. Por quê? Porque a família vai te alimentar, digamos assim, durante esse período que você tá aqui. Eles são obrigados a te dar alimentação. Então, se você colocar assim, eu como verduras e frutas todo dia, e você não come, você vai chegar aqui e vai ter problemas, porque a família, de repente, é uma família vegetariana e você escreveu lá que você comia isso. E na verdade não, você é uma carnívora e você quer só comer carne, comer besteira e não dá. Então, a não ser que você queira, claro, mudar seus hábitos alimentares quando você chegar aqui, mas... E isso vai mudar também de qualquer forma, gente, porque a alimentação aqui ela é bem diferente da alimentação no Brasil, em termos de horários, porque aqui é o contrário, né? A gente almoça um lanche e janta comida. E normalmente no Brasil, pelo menos na minha casa, a gente almoçava mesmo comida, feijão, arroz, comida de verdade. Na janta era só um lanchinho, um cafezinho, uma coisa assim. E aqui é totalmente ao contrário disso. Também você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que conseguir alguns contatos de experiência com criança. Você vai ter que falar com as pessoas que sabem que você teve esse contato com as crianças. Se você trabalhou numa creche, você vai ter que falar com a diretora da creche para a diretora da creche disponibilizar um e-mail, alguma coisa, porque a agência ela entra em contato com essas pessoas para comprovar que você realmente teve essa experiência. Então, tem que falar a verdade também, sempre falando a verdade, gente, é muito importante isso mesmo. E
Depois disso, você vai fazer um compilado de fotos. Você vai fazer fotos com a sua família, fotos com crianças, fotos com amigos e fotos de você mesma. Tá? Isso, claro, eu tô falando do processo da HBN, tá? Eu não tenho conhecimento de todos os processos, mas pelo que eu saiba, a HBN é a que pede um formulário um pouco mais completo do que as outras. E fazendo essas fotos, você manda, passou a fase 1, tranquilamente. Depois o que você vai ter? Você vai ter algumas entrevistas. Você vai ter uma entrevista em português com uma agente brasileira, tá? Ela vai... Mas vocês não precisam ficar nervosos, que é super tranquilo, as agentes são muito queridas, as duas são ótimas. E depois, também como agente brasileira, a entrevista em inglês, para elas comprovarem seu nível de inglês. Veja bem, aqui na Europa, não na Europa, mas na Holanda especificamente, eles falam o Dutch, eles não falam inglês. Mas, não, o inglês como língua primária, no caso, né? Mas eles... Todo mundo fala inglês aqui. Exatamente, todo mundo fala inglês. Então, é muito difícil encontrar alguém que não fale. De repente, alguém um pouquinho mais lá pro norte, assim, pessoas um pouco mais de idade, de repente não falem tão bem, mas mesmo assim conseguem se comunicar com você. E o seu inglês não precisa ser perfeito para vir aqui, tá? Ele pode ser até um nível intermediário, você tem que conseguir entender o que as pessoas estão te falando e passar seu recado. Se você não sabe todo o vocabulário, assim como eu também não sei, meu inglês não é fluente, meu inglês é intermediário, então, tranquilo. Às vezes a gente só vão te perguntar coisas que basicamente já estão no seu application, elas vão querer saber se é verdade ou não, e conversar com você em inglês. E, de novo, não precisam ficar nervosas, porque realmente elas são muito, muito queridas, elas são muito acessíveis e não tem por que ficar nervosa, ok? Finalizando todo esse processo, você vai receber uma aprovação ou não das agentes, e então você vai ficar online para as famílias. Eu fiquei online durante 2 semanas e já encontrei minha família. Eu acabei fechando com a primeira família com que eu falei. Só que isso não é regra. Você pode, às vezes, falar com 5, 6, 7 famílias e não encontrar o match. É que, no meu caso, eu tive muita sorte porque a gente teve uma empatia muito grande, eu e a família, desde o primeiro Skype que nós fizemos. A gente fala sempre por Skype. Fizemos o primeiro Skype, depois a gente mandou um e-mail, fizemos o outro Skype, e no terceiro Skype eles falaram: escolhemos você, e felicidade total, e começando a arrumar as malas e arrumar tudo para poder vir para cá. Até porque a gente tem que ir também para São Paulo, a gente tem que fazer um pagamento de uma taxa para a HBN. A HBN cobra uma taxa de passagem e visto, que é 700 euros, mas tem agências que não cobram essa taxa, mas em compensação você tem que comprar a sua passagem de ida e volta. Então, foi super tranquilo. Eu cheguei aqui em junho, tava bem quente, agora a gente tá em outubro, já não tá mais tão quente assim, tá começando a esfriar, começando a me dar um nervoso, porque eu não imaginei que fosse tão frio assim no outono. Eu só tô imaginando o inverno. Boa sorte pra mim, né? Boa sorte pra nós, pra vocês que vão vir pra cá também nessa época. E é isso, gente. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, dá um joinha aqui embaixo. E eu vou tentar, à medida do possível, colocar um vídeo todos os sábados ou domingos online. E como eu falei, nem sempre falando de au pair, mas respondendo as perguntas de vocês. E o que vocês tiverem interesse também, não só em relação ao programa, mas de repente em relação à Europa, como eu morar na Europa, como são as pessoas aqui, como são os hábitos, enfim, é isso. Muito obrigada e até a próxima, gente. Um beijo!